Então hoje vamos continuar o cálculo da capacidade de carga de estacas. Nós fizemos o método de Decur-Quaresma na aula passada. Então vamos fazer nessa aula o cálculo com o método de Aoki-Veloso. Esse método, pessoal, é bastante utilizado na Academia de Engenharia Civil, então se faz necessário que nós apresentamos esse método na aula de fundações. Então no método de Aoki-Veloso, também nós vamos somar a contribuição da resistência lateral com a resistência de ponta. O que se altera em relação ao método de Decur-Quaresma? Se altera as equações que nós vamos utilizar para calcular essas duas contribuições para a capacidade de carga admissível da estaca. E troca também os coeficientes relacionados ao solo. No método de Aoki-Veloso nós temos o parâmetro alfa e o parâmetro K. O parâmetro K é um coeficiente em função do tipo do solo e ele vai estar fazendo aí a correção na capacidade de carga relacionada à ponta da estaca. E o parâmetro alfa também é um coeficiente pelo tipo do solo e vai estar fazendo as correções na resistência lateral da estaca. Também temos os parâmetros F1 e o parâmetro F2, que faz aí as correções correlacionadas ao tipo da estaca. Nesse método, pessoal, nós teremos que calcular metro por metro a capacidade de carga da estaca no solo. Até para você ter aí a sua estimativa da capacidade de carga metro a metro e vocês conseguir ter os dados para vocês parar na cota necessária para que suporte os esforços que chegam no topo da estaca. Então nós vamos fazer essa capacidade de carga metro por metro, tudo bem? Os coeficientes relacionados ao tipo da estaca, nós vamos utilizar o coeficiente que está apresentado para vocês na tabela 12.11. Os coeficientes relacionados ao solo, nós vamos utilizar esse coeficiente que eu estou apresentando para vocês no visual. Será o coeficiente do parâmetro K e também os coeficientes do parâmetro alfa. O exemplo numérico que nós vamos fazer será o mesmo exemplo que nós fizemos para Decur-Quaresma. Só vamos trocar o método de cálculo. Perceba que o SPT são os mesmos e também os tipos dos solos também são os mesmos que nós trabalhamos no cálculo da capacidade de carga em Decur-Quaresma. Esse método aqui nós teremos que fazer uma tabela para ficar mais fácil a resolução e chegar aos valores final da capacidade de carga da estaca. O primeiro passo para fazer a resolução pelo método Aoki-Veloso será organizar os dados que nós vamos utilizar para calcular os valores da resistência de ponta e a resistência lateral. Primeiro, vamos obter os valores dos coeficientes K e o valor alfa relacionado ao tipo do solo. Então, para o solo argila areno-siltosa, o coeficiente K será 0,3 meganewton/metro quadrado, transformando para kPa, vamos trabalhar com 300 kPa, e o coeficiente alfa 2,8%. Chegamos aos valores para o solo argila areno-siltosa, K 300 kPa e alfa 0,028. Da mesma maneira, para o solo argila arenosa, vamos recorrer também à tabela. Pela tabela, o solo argila arenosa, o valor do K 350 kPa e o valor do alfa 2,4%. Os coeficientes para a argila arenosa ficarão K 300 kPa e o alfa 0,024. Também teremos que obter os valores dos coeficientes correlacionados ao tipo da estaca. Esse exemplo numérico, o tipo da estaca é uma estaca pré-moldada, cravada à percussão. Também vamos recorrer ao uso de tabelas
nós vamos adotar, conforme a tabela, e o valor F1 para a estaca pré-moldada cravada percussão é 2,5 e o valor F2 é 3,5. Depois que vocês já obteram os valores dos coeficientes, que são o coeficiente K, o coeficiente alfa e o coeficiente F1 e F2, também vão precisar de alguns dados relacionados à geometria da estaca. Então nós precisamos do perímetro da estaca, que vocês vão calcular como π vezes o diâmetro da estaca. Nós vamos chegar a 1,25664 metros. E também vamos precisar da área da ponta da estaca, que será calculado igual a π vezes o diâmetro da estaca ao quadrado, dividido por 4, chega-se a 0,125664 metros quadrados. Depois que vocês organizarem os dados, nós vamos organizar a tabela que nós vamos utilizar para o cálculo da capacidade de carga da estaca. A tabela que vocês terão que fazer será composta por 10 colunas, aonde na primeira coluna será a profundidade da cota da estaca. A segunda coluna será o ΔL, camada de envolvimento da estaca no solo. Nós vamos considerar cada metro, então ΔL será 1 metro. SPT com formulário de sondagem. K, o valor em kPa, alfa em valor decimal. RP será o valor da resistência de ponta em kN. RL será o valor da resistência lateral em kN. Somatório da RL também em kN. PU, capacidade de carga última em kN. E P admissível, a capacidade de carga admissível da estaca também em kN. Como que eu organizei esses dados iniciais na tabela? Que eu organizei em 9 linhas e preenchi os valores de ΔL, o valor da SPT, o valor de K, o parâmetro alfa. Por que eu já anotei para vocês ali que a capacidade de carga a 1 metro de profundidade é 0. Então vamos entender um pouquinho por que a capacidade de carga a 1 metro de profundidade é 0. Perceba que o primeiro metro é desprezado. Por que o primeiro metro é desprezado? Porque quando é feito o procedimento do SPT, faz-se a escavação com um trado até 1 metro de profundidade. E o ensaio inicia a 1 metro de profundidade. Então nós não temos os dados do SPT que vai nos ajudar a calcular a resistência lateral de 0 até 1 metro. Por isso a gente despreza o primeiro metro. Então vamos calcular a 2 metros de profundidade, que é a sequência. Então nós vamos precisar, primeiro, separar qual será o SPT que nós vamos considerar para calcular a resistência lateral. E também vamos ter que separar qual será o SPT que nós vamos utilizar para calcular a resistência de ponta. O SPT para a resistência lateral nós estamos chamando de NL e para a resistência de ponta de NP. Então perceba no visual, a estaca 2 metros de profundidade. A ponta da estaca vai pressionar o solo em qual SPT? No SPT com 4 golpes. O SPT utilizado para calcular a resistência de ponta da estaca será o SPT de 4 golpes. Para a resistência lateral, perceba que o envolvimento da estaca de 1 metro até 2 metros é em função do SPT com 2 golpes. Então, o SPT que será utilizado para o cálculo da resistência lateral será 2. Entendido essa primeira questão, então nós vamos calcular a resistência de ponta e a resistência lateral. A resistência de ponta nós vamos calcular com a seguinte equação. Será a área da ponta da estaca, que nós já calculamos,
que é igual à área da estaca, o valor K, em função do solo, o SPT considerado na ponta da estaca e o parâmetro F1. Então, equacionando esses valores, vamos chegar ao seguinte resultado. A área da ponta da estaca é igual à área da estaca, que é igual nós já calculamos nos dados iniciais, que foi 0,125664 metros quadrados. O parâmetro K também nós já classificamos. A ponta está apoiada no solo argila areno-siltosa e o coeficiente K é 300 kPa. O SPT da ponta 4. E o parâmetro F1 também já classificamos, que é em função do tipo da estaca. E nós chegamos ao valor que o F1 é 2,5. Com esses valores, já podemos calcular essa ponta da estaca. Chega-se a 60,32 kN aproximadamente. Da mesma maneira que nós calculamos essa ponta, vamos também calcular a resistência lateral da estaca na cota de 2 metros de profundidade. A resistência lateral será calculada multiplicando o perímetro de envolvimento da estaca vezes o ΔL, que é o valor da camada que estamos analisando. Esse exemplo é 1 metro, porque nós vamos calcular metro a metro. O coeficiente K, o coeficiente alfa, o SPT considerado no atrito lateral e o parâmetro F2. Então, substituindo os valores, ficará perímetro igual a 1 metro, ponto 25,664, ΔL 1, coeficiente alfa, também já classificamos, será 0,028. O SPT, considerado para a resistência lateral, será o SPT igual a 2. O parâmetro K será 300 kPa. O parâmetro F2, nós também já classificamos em função do tipo da estaca. F2 igual a 3,5. Com esses valores, já podemos chegar ao valor da resistência lateral da estaca. Chega-se a 6,032 kN. Calculado os valores da resistência de ponta e o valor da resistência lateral, nós vamos na tabela e vamos colocar esses valores nas colunas correspondentes. Então, olha só, resistência de ponta com a estaca na cota de assentamento a 2 metros de profundidade, 60,32 kN. Resistência lateral, 6,03 kN. O somatório do RL será o mesmo para essa profundidade, porque nós desprezamos o valor da contribuição no primeiro metro. O valor da capacidade de carga última, vocês vão somar a resistência de ponta com o somatório da resistência lateral, que é 60,32 mais 6,03, e chega-se a uma capacidade de carga última de 66,35 kN. A capacidade de carga admissível da estaca a 2 metros de profundidade será a capacidade de carga última dividido por 2. Então ficará 60,35 dividido por 2, 33,18 kN. Só uma dica que eu posso passar para vocês é vocês organizar a tabela já com esses dados iniciais e perceba que o SPT considerado na resistência lateral é o SPT na profundidade que vocês estão calculando, ou seja, na linha, exemplo, 2 metros de profundidade, o SPT lateral será o SPT da linha de 2 metros de profundidade. E o SPT da ponta será da linha abaixo. Perceba que a linha abaixo
é o SPT4 e foi o valor que nós adotamos quando nós calculamos o valor da resistência de ponta. Pessoal, continuamos e vamos calcular qual será a resistência da capacidade de carga da estaca a 3 metros de profundidade. A 3 metros de profundidade, o SPT da resistência lateral será igual a 4, porque nós estamos calculando agora a contribuição do atrito lateral de 2 metros até 3 metros de profundidade, e o SPT de 2 metros a 3 metros de profundidade é 4 golpes. O SPT a 3 metros de profundidade será 5 golpes, porque a ponta da estaca está apoiada já no SPT de 5 golpes. Utilizando o mesmo procedimento do metro anterior, também vamos calcular com as mesmas equações. Então vamos equacionar os valores. A resistência de ponta será a área da ponta, que é 0,125664 metro quadrado. O SPT da ponta é 5 golpes. O parâmetro F1 é o mesmo, que é 2,5. E o parâmetro K, vocês também terão que adotar em função do solo que está apoiado à ponta da estaca. E o solo que está apoiado à ponta da estaca é o argila arenosa, que nós já classificamos também esse coeficiente K. Nós chegamos que o coeficiente K para a argila arenosa é 350 kPa. Calculando os valores, chega-se a resistência de ponta de 87,96 kN. Para a resistência lateral também é o mesmo procedimento adotado no metro anterior. Resistência lateral será igual ao perímetro, que é 1,2564 metros, vezes o ΔL, que é 1, vezes o parâmetro alfa, que é 0,028, vezes o parâmetro K, que é 300 kPa, porque a resistência lateral pertence à camada de solo argila areno-siltosa. O SPT lateral é 4 golpes e o parâmetro F2 3,5. Chega-se ao valor de 12,064 kN. Calculadas as resistências de ponta e resistência lateral, nós vamos adicionar esses valores na tabela. Chegamos à seguinte configuração da estaca a 3 metros de profundidade. Resistência de ponta 87,97 kN. Resistência lateral 12,06 kN. O acumulado da resistência lateral, vocês vão somar o valor da resistência lateral das camadas anteriores com a camada que vocês calcularam. Então vai ficar 12,06 mais 6,03. Então o resultado da somatória da resistência lateral chega-se a 18,09. A capacidade de carga última, vocês vão somar a resistência de ponta com a somatória da resistência lateral, que será a soma de 87,97 mais 18,09, chega-se a 106,06 kN. A capacidade de carga admissível será o valor da capacidade de carga última dividido por 2, então ficará 106,06 dividido por 2, chega-se a 53,03 kN. A capacidade de carga admissível da estaca na cota de 3 metros de profundidade. Então, as demais linhas, vocês vão seguir os mesmos procedimentos que vocês fizeram para a cota de profundidade a 2 metros e a 3 metros. Como o objetivo é chegar a 8 metros de profundidade, na cota de 8 metros de profundidade, a capacidade de carga admissível será 148,28 kN. Com esse valor calculado, vocês podem comparar com a carga atuante no topo da estaca. Vamos supor que a estaca está solicitada a 130 kN. Você compara com a capacidade de carga admissível
Se a carga atuante for menor que a capacidade admissível, vocês podem a cavação da estaca a 8 metros de profundidade, porque a capacidade de carga admissível é maior que a capacidade de carga atuante.